Oi, gente! Hoje o nosso vídeo vai ser... nós vamos montar um estudo, vou montar um estudo para vocês em forma de mapa mental com o tema Medo versus Fé. Eu fiz esse estudo aqui no meu caderno e eu vim trazer esse estudo para vocês em forma de mapa mental para ficar mais claro para vocês poderem entender. Tem um vídeo aqui no meu canal mostrando como que eu faço o mapa mental e também tem vídeo mostrando como que eu faço o estudo, como que eu monto os meus estudos. Então, se você não viu, eu vou deixar todos os links aqui para você poder ir lá conferir. E eu mudei um pouco o meu método de estudar, então mais pra frente eu vou trazer um vídeo pra vocês como eu estou me organizando, como eu estou montando os meus estudos agora. E hoje o nosso tema vai ser medo versus fé. E eu vou montar aqui com vocês esse mapa mental para ficar mais fácil da gente estudar. Gente, antes de qualquer estudo que a gente vai fazer sobre questões da Bíblia, questões de Deus, a gente sempre tem que orar antes, pedir Deus entendimento, pedir o Espírito Santo para abrir a nossa mente e principalmente para renovar a nossa mente, em nome de Jesus, para que a gente possa entender. Quando eu vou montar um estudo, eu gosto de pesquisar sobre o que significa a palavra mesmo. Então, isso é uma dica para vocês. Você sempre me pergunta, como que eu começo um estudo? Ou como você sabe qual tema você quer estudar? Eu simplesmente acordo e falo assim, hoje eu quero estudar sobre medo. Então, eu vou estudar. E aí, quando eu vou estudando, fazendo os meus rascunhos, eu sempre mostro para vocês lá no meu Instagram, às vezes, na metade do meu estudo, eu adiciono um outro, por exemplo, eu estava fazendo um estudo só sobre medo. E aí eu falei assim, gente, o medo e fé, a gente tem que unir os dois. E aí eu uni os dois e saiu esse estudo. Então, assim, as minhas ideias, eu que acordo mesmo e falo, hoje eu quero estudar sobre casamento. Eu vou e pesquiso o estudo. Hoje eu vou estudar sobre fé. Então, é dessa forma que eu faço. E eu gosto de pesquisar o que significa a palavra e a gente vai colocar aqui do lado. Significado de medo. Estado emocional provocado pela consciência que se tem diante o perigo. Significado de fé. Convicção intensa e persistente em algo abstrato. Abstrato quer dizer algo que não é concreto. Para a gente começar esse estudo, eu gosto de colocar também, eu gosto de jogar no Google e pesquisar assim, versículos sobre medo. Ou, às vezes, eu estou estudando a Bíblia e me deparo com alguma passagem que fala sobre medo. Então, automaticamente eu marco e coloco lá do lado, estudo sobre medo. E aí, a gente vai fazer isso, a gente vai para a Bíblia. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 36. A gente vai ler uma passagem, eu vou ler junto com você. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar, à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perguntaram, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas, imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo sobre as águas, ou seja, mande-me andar sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, vendo que o vento era forte, ele teve medo. E começando a submergir, ou seja, ele começou a afundar, e clamou dizendo, Senhor, salve-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse, ó, pequena fé, por que tu duvidastes?
Para a gente poder entender, a gente vai escrever algumas palavras aqui no nosso mapa. Olha só que legal. Jesus estava andando sobre o mar e aí os discípulos gritaram: "Meu Deus, é um fantasma!" E eles gritaram porque eles tiveram medo. E o que o medo significa aqui? Estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, ou seja, andar sobre as águas diante as limitações da terra significa o quê? Perigo. Mas Pedro falou o seguinte: Jesus, se és tu, mande-me ir até você. E aí o que Jesus diz? Venha. Então ele começou a ir e andar sobre as águas. Mas logo quando ele percebeu, diante as limitações da terra, que aquilo era algo perigoso, ele teve medo. E aí Jesus falou com ele: homem de pouca fé. A fé é a convicção intensa e persistência em algo abstrato, ou seja, a fé é a convicção que a gente tem em algo que não é concreto. Então, a nossa fé, ela automaticamente, quando nós temos fé, automaticamente nós desafiamos as limitações da Terra, ou seja, a gente desafia as leis da física, né, as leis da Terra. Isso é algo abstrato, ou seja, algo que a gente não vê, algo que a gente não consegue pegar, algo nada concreto. E será por que Jesus falou isso com Pedro? Quando Pedro falou com Jesus: Jesus, deixe-me ter com você, ele quis experimentar sua fé e começou a andar sobre o mar. Mas assim que ele caiu em si, assim que ele lembrou disso aqui, ó, assim que ele teve a consciência do diante do perigo, ele começou a pensar: isso não é possível, isso não é concreto, existe uma limitação da terra. Então ele teve medo, e o medo fez com que Pedro afundasse. No momento em que Pedro se viu andando sobre o mar, o seu estado emocional foi provocado pela consciência que ele teve diante do perigo de andar sobre as águas. Nós fazemos exatamente como Pedro faz. A gente fala para Jesus: Jesus, eu tenho fé, Deus, eu tenho fé, e aí a gente começa a andar com Jesus. E aí quando a gente se depara que aquilo ali é algo impossível, que aquilo ali não é algo concreto, o que a gente faz? A gente começa a afundar. E aí o que Jesus falou para Pedro quando ele começou a afundar? Homem de pouca fé. Porque a fé, ela é exatamente o contrário do medo. Então, não há problema na gente ter medo, porque o medo, ele nos mostra o perigo. O medo nos mostra o perigo. Ele nos lembra que aquilo é algo perigoso, mas a fé é o seguinte: mesmo sendo perigoso, eu confio em Deus para me ajudar. Ou seja, eu confio que, mesmo sendo algo abstrato, eu sei que aquilo ali vai dar certo. É claro que aqui nesse exemplo Jesus estava falando sobre algo específico. É diferente do que a gente subir em um penhasco e se jogar, né? Falar assim: eu tenho fé que Deus vai me salvar. Tá, beleza, mas é diferente a situação. A gente tem que estar com os ouvidos abertos pra gente saber o que Deus quer. Deus não quer que a gente sobe no penhasco e se joga. A não ser que ele fale no seu coração, fale no seu ouvido. Porque Jesus fala no nosso ouvido. Se ele falar no seu ouvido, você pode ter fé que aquilo ali vai acontecer. Mas você tem que ter uma conexão com Deus. Você tem que estar íntimo para você ter certeza. Então, por isso que é bom a gente se lembrar do medo, porque a gente vê o perigo. E quando a gente vê o perigo, a gente acaba vendo também a fé. Então, a gente precisa estar cara a cara com Jesus pra gente desafiar esse perigo, pra gente desafiar o medo, porque sozinho você vai cair do penhasco.
Você entendeu? Sozinho você vai se jogar na ponte, você vai cair e vai morrer. Agora com Jesus é diferente. Então, isso é algo muito íntimo entre você e Deus. Você que tem que saber até onde vai a sua fé, até onde é a sua fé. Porque chega uma hora, quando a gente lembra das limitações da terra, a gente acaba afundando. Então, a Bíblia é clara. É muito clara quando fala que o diabo é como um leão. Um leão que está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Ou seja, ele não está devorando ainda, ele está procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. O diabo está ao nosso derredor. Ou seja, ele está ao nosso redor procurando alguém. E qual que é a estratégia do diabo para ele nos alcançar? É isso aqui, ó. O medo. Então, a única coisa que ele pode fazer é rugir para que temos medo, e assim ele acaba com a nossa fé. Então, por isso que a gente tem que saber a diferença. Por isso que a gente tem que estar cara a cara com Deus, igual Pedro estava. Pedro estava cara a cara, ele viu Deus. E por isso Deus falou com ele, vem até mim, ande sobre as águas. Mas ele teve dúvida, ele lembrou da convicção aqui da consciência diante do perigo e lembrou das limitações da terra e começou a afundar. E Jesus falou para ele, homem de pouca fé. Então, quando a gente estiver cara a cara com Deus, a gente consegue saber o que Deus quer que a gente faça, o que Jesus quer que a gente faça. Isso, gente, é no íntimo, é no nosso relacionamento. Não tem nada que a gente consegue fazer que a gente não se relacione com Deus para que Deus fale com a gente. Então, guardem isso. A única coisa que o diabo consegue fazer na gente é isso aqui, ó, o medo. Ele está rugindo, ele ruge pra gente, pra criar pânico na nossa cabeça, pra criar medo na nossa cabeça. E quando a gente tem medo, vocês acabaram de ver o exemplo bíblico, quando a gente tem medo, a gente deixa a fé de lado. E quando a gente deixa a fé de lado, a gente para de acreditar em Deus, para de acreditar nas promessas de Deus. Então, se tem uma coisa que vocês possam fazer na vida de vocês é ter a convicção intensa e persistente de algo abstrato, ou seja, tenham fé. Porque a fé é a única coisa que abate o medo. E o medo, e se a gente não tem medo, se a gente não tem medo diante do leão que está rugindo ao nosso redor, a gente consegue se achegar até Jesus. Se Pedro tivesse continuado, ele conseguia chegar até Jesus, andando sobre as águas sem afundar. E eu acredito que é isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de nós. Um versículo para a gente guardar. 1 Coríntios 6:17. Se estivermos em Deus... Vamos ler aqui. Eu amo esse versículo, gente. Coríntios 6:17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito. Ou seja, se a gente estiver em Deus, nós nos tornamos um com Ele. E se a gente se torna um com Deus, nós somos um espírito. Então, isso aqui, ó, não nos abala mais, porque a gente está aqui, ó, a gente está na fé. Então, se tem uma coisa que a gente pode fazer nessa vida é ter fé, é acreditar em Deus. E como que a gente faz para ter fé? Renovando a nossa mente. Todos os dias. Então, quando você estiver pensando, como que eu vou fazer? Lembre de Romanos. Deixa eu ver onde que é. Romanos 12:2. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes
transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, a única coisa que faz para que a gente mantenha a nossa fé é renovando a nossa mente todos os dias, como Paulo deixa escrito aqui pra gente em Romanos. Então, se tem uma coisa que a gente possa fazer para que a gente para que a gente não tenha medo quando o leão rugir ao nosso derredor, é isso aqui, ó. Ter convicção em algo abstrato, ou seja, ter convicção em Deus. Porque quando a gente tem fé, o medo não nos abala. Esse foi o estudo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Gente, não deixem de ler Mateus. Eu tenho mais referências aqui, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês. Não deixem de ler, não deixem de estudar. Deus revela pra gente, todas as vezes que a gente lê, sempre Ele revela algo diferente. Então, não deixem de estudar na casa de vocês, não deixem de ler e não deixem de fazer isso aqui, ó. Renovar a mente de vocês, porque através disso aqui, quando a gente acorda, que a gente renova a nossa mente através do devocional, é que a gente mantém a nossa fé. É isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que Deus tenha falado com vocês. Se ficou alguma dúvida, gente, ore, pede Deus entendimento e vai isso aqui, ó, vai estudar, vai pra Bíblia, vai estudar, faça rascunhos, anota no caderno, grifa, pesquisa no Google. E lógico, pede o Espírito Santo para abrir a mente de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar essa foto aqui lá no Instagram. Vou escrever aqui o meu Instagram. Com Deus, vou deixar essa imagem aqui, vou deixar também os versículos lá para vocês poderem estudar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos aqui pra mim, como vocês sempre fazem. E sempre que eu posso, sempre que eu consigo, eu trago vídeo pra vocês, conforme o Espírito Santo vai falando no meu coração. É isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.